Porque a gente tem que pensar o seguinte, que nem eu tinha falado pra vocês já, que de vez em quando, esse negócio que a gente fala, identidade, se a gente pensar identidade nacional, não é um conceito fixo, né? Se a gente for pensar assim, a maneira como o país se vê, vamos pensar assim, generalizando, né? A maneira como o país se vê muda historicamente, né? Vai mudando historicamente, por exemplo, até a década de 30, até surgir os grandes trabalhos de interpretação do país, tipo Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, pensando na colonização portuguesa. Aí Gilberto Freire, com todos os defeitos que tem lá, Casa Grande Senzala, uma apologia da mestiçagem. Até então era o que condenava, o que fazia era o atestado do nosso atraso. A mestiçagem, seja a mestiçagem simbólica, que eu estava falando para vocês, ou a mestiçagem real, racial. Quando teve essas reinterpretações do país e tudo mais, aparece a Bossa Nova, que dá também uma nova maneira do país se enxergar, que representava, de certa forma, uma visão de uma certa classe social, vamos chamar assim, que como se fosse uma visão mais enxuta, mais sintetizada das potencialidades brasileiras. Estou falando musicais, que se você pensar, a Bossa Nova é samba, mas é um samba filtrado, né? Assim, tem a batida do samba, mas é uma batida de uma outra cadência, de uma outra intenção, e passa por uma sofisticação harmônica e de letra também, Vinícius de Moraes e tal. Quando aparece, se a gente pensar o tropicalismo, o que acontece? A gente tinha o contexto da ditadura militar e uma série de inovações estéticas no bojo do que a gente pode pensar a Bossa Nova, mas inovações estéticas nas artes plásticas, na literatura, no cinema, pela primeira vez. Então a gente teve lá o Hélio Oiticica, que é a base desse pensamento nacional, vamos chamar assim, que não cai nesse nacionalismo direto, didático, que a gente vê em outras obras. Tem lá o Hélio Oiticica, que é um cara que o Caetano Veloso pegou. O nome Tropicália vem da obra do Hélio Oiticica. A gente tem o cinema de Glauber Rocha, um cara jovem, principalmente Deus, Diabo na Terra do Sol e o Terra em Transe, certo? Que é um negócio que muda a cabeça dessa geração toda. Então não foi só, se a gente for pensar, houve uma coincidência histórica de diversos elementos que estavam mudando a cultura no mundo. A gente pensar a efervescência do rock, de um rock Jimi Hendrix, né? Não era qualquer rock. Imagina um negócio daquele, o cara ouvindo aqui no calor da hora, Jimi Hendrix, os Beatles com os experimentalismos deles, sem ser aquele iê, iê, iê do primeiro tempo, certo? Você pensar no álbum feito Revolver, você pensar no álbum feito... Então tem um negócio no mundo rolando assim, que o tropicalismo, de certa forma, é uma resposta da cultura brasileira a esses acontecimentos que estavam rolando no mundo todo. Então, a gente tinha uma perspectiva nacional, que era de afirmar os valores ditos que uma certa parte do pensamento brasileiro escolhia como símbolos nacionais. Então o samba, o baião, vamos pensar assim, a música tinha que ter elementos regionais, né? Se a gente pensar na instrumentação, que eu estava falando para vocês, uma coisa é você pegar a instrumentação de Domingo no Parque, orquestra, guitarra, baixo, bateria, berimbau, quer dizer, outra coisa é você pegar, por exemplo, a orquestração de Disparada, que é o que aconteceu um pouquinho antes, né? Coisa de 2 ou 3 anos, a diferença entre elas. Disparada era queixada de burro, essas coisas agrárias, vamos chamar agrárias, não, agrícolas, elementos agrícolas e tal. Tinha que aparecer isso no som, entendeu? Tinha que aparecer sino de vaca, tinha essas coisas, era ideológico também. Então você veja só, a gente pensar, o tropicalismo é uma revisão, é uma reavaliação do que é esse pensamento nacional. De como você pode ser um artista brasileiro, ou um artista brasileiro fazendo música brasileira, sem necessariamente
ficar preso sem encarar a tradição como uma prisão. Talvez sem encarar as tradições, os ritmos tradicionais, os modelos, como algo que ingesse o processo. Né? Se a gente pensar, é um negócio difícil de se imaginar, porque mesmo dentro da tradição a gente tem renovações profundas. Se a gente pegar um cara feito Paulinho da Viola, não sai do samba, mas vai ver o que ele faz no samba. Entendeu? Quer dizer, o Paulinho da Viola tá lá no samba, mas é um renovador dentro da forma, do que é daquela forma tradicional. É um cara que busca 1000 caminhos ali. O tropicalismo assume isso de maneira também mais espetacular. Tem uma coisa que é o seguinte: o tropicalismo não abre mão de saber que está dentro de uma cultura de massa. Então tem uma coisa visual, tem uma preocupação com venda, mercado. Então você não tem ingênuo ali. Os caras têm uma noção clara de que é um mercado. Eles coincidem com a chegada da televisão. Então aquelas roupas de plástico, aquela coisa teatral que a música passa a ter, né? Quer dizer, eles tinham a consciência de tudo isso. Então era uma espécie de repensar a maneira de se portar em relação a essa indústria de massa que chegava, dialogando com os elementos nacionais, mas sem fazer disso uma bandeira. Se a bandeira era outra, a bandeira era a incorporação de tudo aquilo que fosse interessante. A partir daí, e curiosamente tendo como modelo a Bossa Nova, que já tinha feito isso, tendo como modelo a Bossa Nova, que já incorporava os elementos do jazz, outras formas de cantar e tal. O tropicalismo vem disso, mas ao mesmo tempo passa a ser uma revisão, porque os elementos culturais que a Bossa Nova, por exemplo, havia renegado ou rotulado como brega, pobre e tudo mais, o tropicalismo repensa tudo. Da banda de pífanos de Caruaru, que o Gil grava, por exemplo, num disco já posterior, de 71, se eu não me engano, Expresso 22, que é da banda de pífanos de Caruaru ao Vicente Celestino, uma revisão, Gilberto Gil já nesse disco, por exemplo, ele grava Jackson do Pandeiro, entendeu? Que era um cara que, por exemplo, não tem a ver com aquele discurso clean, como assim, da Bossa Nova. Quer dizer, se a gente pegar o Caetano Veloso, o Gil, o Tom Zé e tal, tanto eles eram capazes de fazer, no projeto tropicalista, tanto cabia uma bossa nova, uma canção suave, como Coração Vagabundo, sei lá, ou uma canção imitando as coisas do Roberto Carlos, tipo Baby, bem, sabe assim, como caberia as coisas mais agressivas, né? Como caberia coisas mais agressivas, mas então não era realmente era uma perspectiva de liberdade estética, nesse sentido assim. Uma perspectiva de liberdade estética e de pensar um país uma cultura que não teme outras culturas. Uma cultura que, né, é muito curioso, mas é uma cultura fechada, ela tende à entropia, que é de uma desintegração por dentro. A cultura é troca mesmo. Agora aí que está o problema do tropicalismo, que muita gente critica, é que isso acontece exatamente quando a cultura de massa começa a se formar no Brasil. Então, pensar o que é liberdade e o que é imposição da cultura de massa que é um grande dilema. Porque se a gente pensar, por exemplo, que a televisão e o rádio hoje tem menos importância, mas ainda é muito importante. O que o rádio toca e o que a televisão mostra não é liberdade, né? Você tem uma padronização menor, graças à internet menor, mas tem uma padronização estética. A cultura de massa tende a repetir o do mesmo, tratar como produto. Então esse é que é o grande dilema do tropicalismo. Porque ao mesmo tempo fala assim, não, a gente tem que incorporar tudo, mas tudo o quê? É uma ideia de liberdade, mas... Então não é que não tenha contradições, tem contradições. Sabe, às vezes a gente vê contradições na própria fala. Agora na obra deles, eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram fazer isso, assim, como estética, e conseguiram dar prosseguimento a isso. A gente vê, por exemplo, são temas que hoje é quase ingênuo a gente falar, por exemplo, assim, eu vejo em música assim, como falar assim, eu faço uma mistura. É quase chovendo molhado, né? Além da gente ser um país já híbrido, que tem essa tendência ao híbrido e à mistura, mas é uma conquista tão arraigada, que vem, eu acho, do tropicalismo, como sistematização disso, assim, o tropicalismo sistematizou essa ideia de mistura.
de gênero, sem respeitar fronteiras, que parece natural isso. Não é natural. Foi uma construção histórica, cultural, de se pensar, de não temer, por exemplo, a cultura pop. Não temer a cultura pop. Qual o problema? Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que o tropicalismo encabeçou, vamos chamar assim. Deu nome, deu régua e compasso, que nem fala o Gilberto Gil. Entendeu? Deu régua e compasso. Foi lá e esquadrejou direitinho. Se a gente pensar quando aparece o Chico Science da década de 90, com aquelas bases de música regional, coberto de funk americano e de rock, entendeu? Isso tem a ver com... é uma conquista. Entendeu? Vem passando, assim, é uma conquista que a gente pode falar que é tributária do tropicalismo. Direto, tanto é que o Chico Science gravou, por exemplo, Maracatu Atômico. Né? Aquela música do Maltner, gravada por Gilberto Gil. Ele grava com a nova estética, refez. Né? Destruiu a melodia, não, sem melodia, outra coisa. Negócio, uma base violenta e tal, fundindo outros elementos. Então virou essa coisa que a gente vê hoje... de uma música que tem as suas bases populares e se cobre de música eletrônica, de pop, de não sei o que. Isso é uma coisa que eu acho que vem do tropicalismo, assim. E aí a gente está tão acostumado com isso, com a hegemonia desse pensamento, que parece natural. Mas eu acho que já é tão automático, porque a gente se imagina assim, a gente se pensa assim já. Aquilo que era negativo, até, vamos pensar assim, meados da década de 50, passou a ser positivo. Quer dizer, hoje inverteu, né? A gente vê, por exemplo, a ideia de mestiçagem cultural, a ideia de mescla de estilos, a ideia de uma música que dialogue com diferentes... Você imagina hoje o que é um show, quer dizer, uma linguagem visual, né? A capa de um disco, quer dizer, os tropicalistas pensavam todas essas coisas. Tinha uma coisa de integração, né? De pensar no mercado, mas de entrar nesse mercado como sujeito também, né? Sem ingenuidade. Capital é capital. Vamos ver como é que vai fazer. Aí pensar tudo isso. Então tinha uma coisa assim de mercado, uma linguagem visual, uma relação com o cinema, com as artes plásticas e tal, que de certa forma persiste. A gente vê assim, vivo em diferentes manifestações aí, sei lá, o Lenine é um cara que pensa assim. Se você tem, sei lá, o Pedro Luiz e a Parede, né, no Rio. Aí você tem aqui esse povo de São Paulo fazendo as coisas também que dialogam com essas tradições, as coisas mais elementares. Você pensar no trabalho, sei lá, Tulipa Ruiz, se pensar no trabalho de Céu, sei lá, esse povo todo, assim, já é uma música cosmopolita, um som brasileiro, mas cosmopolita, que tem a ver com esse negócio do tropicalismo, eu acho. Acho que é isso, né? Eu acho que já tem material aí, não tem? Sim, sim. Claro. Tem bastante, pode...